Fala, povo de Deus, nós estamos aqui para a segunda mensagem da série Liderança Acima da Média. Hoje nós vamos falar sobre uma segunda característica de um líder que é acima da média. Pastor, qual é essa característica? Baseada nesse livro do pastor Danilo Figueira, Liderança Acima da Média, é que um líder acima da média, ele frutifica. Quando Jacó está abençoando José, ele diz assim: José é ramo frutífero. E é muito interessante nós olharmos para a vida de José e perceber que onde José estava, tudo prosperava. A Bíblia vai dizer que José era um homem próspero, mas a prosperidade de José estava literalmente atrelada à bênção de Deus. Tudo que José fazia tinha o favor de Deus, tinha a mão de Deus, porque Deus era por ele. A primeira coisa que você precisa entender, líder, para você ser um líder acima da média no reino de Deus e em tantas outras coisas, você precisa andar com o Senhor, você precisa ter o favor de Deus, porque o favor de Deus é o que potencializa a nossa liderança, a nossa influência em ambientes até mesmo hostis. E outra coisa muito interessante sobre a vida de José, sobre a liderança de José, sobre esse ramo frutífero, é que José era um homem próspero. A Bíblia vai descrever ele como um homem próspero, mas o que é prosperidade? Se até aqui José não tinha dinheiro, se até aqui José não tinha bens, para a nossa geração seria muito difícil olhar para a vida de José. Na nossa teologia, muitas vezes, dizer assim: José é um homem próspero, foi um homem próspero. Por quê? Porque não era dono nem da sua própria vida. José era um escravo, mas a Bíblia, mesmo assim, chama José de um homem próspero. Talvez isso esteja muito claro para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque a prosperidade, segundo José, não tem a ver com bens, não tem a ver com conquistas terrenas, mas a prosperidade dessa liderança, dessa vida de José tem a ver com alguém que faz dar andamento nas coisas, mesmo nos piores ambientes. Tem a ver com alguém que desenvolve ambientes, alguém que com as suas ações muda ambientes e gera resultados, como? Pelos seus posicionamentos. A Bíblia chama isso de um líder próspero. Agora, é muito importante nós entendermos algumas coisas muito simples sobre esse líder posicionado, sobre esse líder que muda ambientes. O pastor Danilo Figueira, nesse próprio livro, eu quero te incentivar a ler, ele vai dizer que José era um líder termostato. José não era um líder termômetro. É importante que a tua liderança tenha um termômetro, mas é muito importante que você viva como um termostato. Quando meu filho está com febre ou febril, eu pego o termômetro e eu vou aferir a temperatura do meu filho. Só que eu não posso esperar que o termômetro mude alguma coisa naquela situação. Eu preciso de alguma ação de termostato, alguma ação que vai mexer na temperatura. É a mesma coisa, por exemplo, de um ar-condicionado. O seu termostato é o que faz aquele ambiente ser o quê? Mudado na sua temperatura. Então, um líder acima da média, ele não se permite ser dominado o quê? Pela passividade. Ele não chega no ambiente e diz assim: puxa, tá tudo ruim. Ele não é um líder termômetro. Puxa, isso aqui não vai dar certo. Ele é um líder que não está travado o quê? Pelo conformismo. Ele não está travado pelo desinteresse, ele não está travado pelo abatimento diante de aferir a temperatura, de aferir a situação, mas ele é um líder termostato. Ele se levanta, ele se posiciona para quê? Para mudar aquele ambiente. E nós vemos isso na vida de José muito, mas muito forte. E a minha pergunta para você é: líder, você que está me vendo aqui, você que quer ser um líder acima da média, que tem queimado no teu coração por se tornar líder, ou você já é um líder, a minha pergunta para você é: você é um líder termômetro ou você é um líder termostato? José era um líder termostato, mudava ambientes, não se conformava, se movia, e essas ações de excelência, combinadas principalmente com a ação de Deus na sua vida e o favor de Deus, faziam com que a liderança de José fosse acima da média. Outra coisa que nós vemos na vida de José é que José era um líder acima da média que demonstrava e que transparecia credibilidade, confiabilidade e fidelidade. José era um líder de credibilidade. O que é credibilidade? Potifar colocou na mão de José tudo na sua casa.
tudo na sua casa ficou ali pelos cuidados de José, porque Potifar não viu em José apenas competência, mas viu nele também confiabilidade, viu nele caráter. Ele sabia que as escolhas de José eram escolhas sábias, eram escolhas de lealdade. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, querido. Muitos líderes não querem mais viver isso. Muitos líderes querem apenas resultados, e os resultados são importantes. Mas José era um líder que vivia lealdade. Lealdade é a marca de um líder acima da média. O pastor Danilo vai escrever nesse livro, ele vai dizer assim, que o mundo é dos espertos, mas o reino de Deus é dos fiéis. Deus nos chama para liderar essa geração, para frutificar nessa geração, mas com um coração de fidelidade, porque todo líder que constrói não baseado na fidelidade, não baseado em uma fundamentação de honestidade, de entrega sincera, ele está construindo algo sobre si que amanhã ou depois vai desmoronar sobre ele mesmo, porque a fidelidade e a credibilidade são coisas que estão no alicerce da nossa liderança. Quando esses ingredientes aparecem na vida de um líder, certamente esse líder vai se tornar o que, Alexandre? Muito frutífero. Que ingredientes são? A excelência, o compromisso, o propósito, mas principalmente integridade e lealdade. José era alguém que causava a diferença no lugar onde ele estava inserido, mas o seu coração de confiabilidade e de lealdade ajudava muito com que as pessoas que estavam acima dele entregassem essas coisas na mão de José. Você é um líder que tem credibilidade diante dos seus pastores, diante daqueles que os lideram. Você é alguém que inspira credibilidade. As coisas que já vieram na sua mão a nível de compromisso, você inspirou credibilidade e confiança, lealdade. Pense sobre isso. Se você quer ser um líder acima da média, você precisa viver literalmente lealdade, você precisa viver literalmente honestidade e fidelidade. Bom, outro contexto que José frutificou foi na prisão. Depois de uma calúnia na casa de Potifar, José entra na prisão e você sabe da história, mas mesmo dentro da prisão, José está liderando. Mesmo não sendo o melhor ambiente, mesmo não sendo o melhor local para se liderar, uma cadeia, né? José liderou ali dentro e o carcereiro confiou tudo a José. Se você ler o texto, você vai ficar impressionado. Por quê? Porque um cara que liderou quando era escravo, agora está liderando quando está preso. Então, José prosperou como escravo na casa de Potifar, mas José também prosperou como alguém preso, como um preso, como alguém que estava atrás de grades. Então, estes são os discípulos que o Senhor tem procurado e que o Senhor tem chamado e que o mundo precisa. Esses são os líderes que o Senhor precisa e que o mundo tem clamado. Quem são? São esses que estão além das condições momentâneas. Ou seja, ele era como escravo, ele prosperou. Ele era como um preso, ele também prosperou. É gente que influencia, independente das condições. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso, porque nós vemos Jesus fazer isso. Independente das oposições, independente das situações que o cercavam, Jesus liderava com excelência e Jesus frutificava no meio daquela geração, no meio daquelas perseguições. Muitos líderes entram, por exemplo, em uma célula, entram, por exemplo, em um ministério local, entram, por exemplo, no trabalho, e eles chegam lá e dizem assim, cara, isso aqui tá uma bagunça, isso aqui é o pior lugar que eu poderia estar para liderar, me deram uma bomba. E muitos líderes, eles são termômetros, eles identificam que aquilo é um problema, mas eles nunca se levantam para mudança. Deus está te chamando para ser um líder que traz mudança, independente das situações, independente da situação momentânea. Então Deus também está nos chamando para ser líderes que abençoam ambientes que estão, assim como José, que não se prendem ao quê, pastor? Não se prendem a boas justificativas. São líderes servos que são fiéis ao chamado que receberam de Deus. É muito diferente, querido, você chegar para Deus e você contar todo o pior ambiente que você está para liderar. As pessoas que Deus tem te dado para liderar nesse tempo de Deus, essas pessoas não querem nada. Deus, essas pessoas não dão frutos, essas pessoas não dão posicionamento. É muito fácil, mas Deus tem nos chamado para liderar, inclusive nesses ambientes hostis. Inclusive nesses ambientes que não têm assim tantas flores aos nossos olhos. Mas deixa eu dizer algo para você aqui. Os líderes servos, eles são fiéis ao seu chamado que receberam de Deus.
Deus. Então, independente do ambiente, independente da situação, eles continuam liderando, perseverança dentro de ambientes que eles podem ser instrumento de Deus para mudar. Nós vemos, queridos, que no mundo corporativo nós vemos um estilo, uma dinâmica de liderança que às vezes é colocada por imposição. Alguém que assumiu um cargo e que talvez nem tenha tanta competência para assumir aquele cargo, mas por imposição é necessário que aquela pessoa venha liderar, ou talvez favores de amigo, era mais amigo daquele gerente, daquele CEO e acabou ganhando aquele cargo. Então ele passou talvez naquele processo seletivo, ou ele conhecia alguém. Então essa dinâmica no mundo corporativo é uma. Agora, no reino de Deus, a liderança, a dinâmica da liderança é muito diferente. A liderança no reino de Deus, ela nasce do serviço. Todo líder que frutifica é um líder que serve, que é impulsionado pelo seu propósito, e uma das coisas que estão dentro do seu propósito é o serviço. Ou seja, são líderes extraordinários que desenvolvem pessoas, que lideram ambientes, mas eles são servos por natureza. Você não precisa se preocupar com esses líderes se eles estão olhando para o seu ego, se eles estão olhando para si mesmos. Eles literalmente desenvolvem pessoas, servem em ambientes hostis, servem em qualquer ambiente, desenvolvem e vivem o propósito, mas principalmente eles têm esse coração de servo a todo tempo. Você sabe o que não pode faltar para uma liderança promissora? Você sabe o que não pode faltar para uma liderança de sucesso, para uma liderança que é acima da média? É o serviço. Quando um líder para de servir, ele começa a cair. E é interessante que Jesus, ele precisou trabalhar isso com seus discípulos um pouco antes da crucificação. Jesus chama os seus discípulos, você conhece a passagem do lava-pés, né? E Jesus pega uma toalha e ele lava os pés dos seus discípulos. Olha, diz, quem quiser ser o maior vai ser o menor. E Jesus deixa um exemplo tão poderoso para todos nós como igreja. Querido, Deus nos chamou para liderar servindo, com toalha nas mãos, com bacia de água para lavar os pés, para servir, mas não apenas servir, uma liderança influenciadora que vai fazer com que outros olhem para você e digam: eu quero este modelo de liderança para minha vida, porque este modelo de liderança tem o favor e tem a bênção de Deus. Uma das características desses líderes que lideram servindo é que eles lideram com a intenção correta. Se é alguém que já está servindo, provavelmente ele está com o seu coração alinhado. Ele é alguém que está focado o quê? No propósito. Eles têm as motivações corretas. José não precisava de estímulos egoístas, de prêmios ou de reconhecimentos. José focava no quê? José focava no propósito. E José encontrava as necessidades do ambiente e ele servia dentro dessas necessidades. Querido, como está a sua igreja local? Como estão os ambientes? Já foi falar com o seu líder de célula? Já foi falar com o seu pastor, com o seu líder de setor? Você consegue identificar as necessidades dos ambientes? Para que você pode se levantar para servir esse ambiente como José servia os ambientes nesse sentido e com um coração guardado nessa questão? José focava no propósito, servir e liderar servindo. Sabe, talvez uma pergunta que eu possa te fazer é que você conhece alguém extraordinário no que diz respeito à liderança, mas que está se perdendo no que diz respeito a servir? Ele está querendo a proeminência, ele está querendo ser reconhecido, está perdendo o quê? As intenções corretas. E isso, amados, é um dos grandes problemas de líderes da nossa geração. Eles querem muito alcançar o reconhecimento, eles querem muito o nome deles à frente, estampado em muitos lugares, mas perderam o senso de serviço dentro do seu propósito, dentro da sua liderança. Então, ele precisa da glória humana, esse líder. Ele está buscando o aplauso, ele está buscando a promoção. E isso não é característica de um líder, ou de um discípulo que lidera, porque isso vai macular a sua liderança. Por isso o reino não avança com aqueles que têm apenas habilidades. O reino de Deus avança com aqueles que têm um coração focado no propósito, em expandir o reino de Deus e que lidera servindo. E ainda falando sobre esse assunto, sem contar que quando eu não lidero servindo, eu lidero competindo. Isso é muito interessante. Grava isso. Quando eu não lidero servindo, eu lidero competindo. E sabe, competição dentro do reino de Deus é perca de tempo. Tem uma frase que eu digo aqui para os nossos líderes aqui na igreja que se você está interessado em aparecer, Deus é o mais interessado em te esconder.
Agora, se você está interessado em servir, Deus é o primeiro ali promover. Você pegou isso? Você entendeu essa verdade? Ou seja, se você tiver com o coração correto, se você estiver interessado em promover o reino de Deus, se você estiver interessado em servir com a motivação correta, você não tem que se preocupar com as promoções. Deus sempre vai abrir portas. Deus sempre vai te colocar em lugar de influência. Quando? Quando você estiver com o teu coração do jeito correto. Outra coisa importante para um líder acima da média é o líder que sabe o poder de não ser o primeiro. Existe um poder nisso. Existe uma dinâmica muito grande quando eu não me importo em ser o primeiro. Sabe por quê? José não foi o primeiro na casa dos seus pais. Leia o texto e você vai ver. José não foi o primeiro na casa de Potifar. Você vai ver, tinha Potifar sobre ele. Na sua casa tinha o seu pai sobre ele, inclusive até mesmo seus irmãos. José não foi o primeiro na prisão, tinha o carcereiro sobre ele. E José não foi o primeiro na liderança do Egito, tinha o faraó sobre ele. Mas mesmo assim, José, ele liderou com o quê? Ele liderou com excelência. Ele não foi alguém que se prendeu e que se perdeu nessa questão de ser o primeiro, de ser proeminente. Ou seja, é possível ser um influenciador, é possível ser um líder, ser alguém transformacional, ser alguém extremamente frutífero e próspero, mas mesmo assim não ocupar lugares de proeminência. Sabe, queridos, eu acredito que Deus, ele coloca pessoas em lugares estratégicos. Deus não enxerga mais ou menos nesse sentido, mas Deus enxerga pessoas estratégicas dentro do corpo para servirem o corpo da forma como precisa. Pastor, como isso é possível, pastor? Como que eu posso ter resultados? Como que eu posso dar frutos como José e não ser o primeiro? É simples, é que quando você está focado na sua identidade e quando você tem clareza da sua missão, você não se perde no desejo de proeminência. Isso é muito importante você entender. Entenda algo e guarda isso no seu coração. A liderança proeminente, ela é só uma forma de servir outros. A liderança que é proeminente, o primeiro ou os primeiros, ou os que estão à frente, nesse sentido, é só uma forma de liderança para poder servir outros e não um degrau para ser servido. Isso é muito importante que você guarde no teu coração. Eu quero estar à frente porque eu quero que as pessoas me reconheçam e possam me entregar coisas. Não! É só um degrau que Deus estabeleceu para servir outros e não para exercer domínio ou receber algum tipo de benefício. E eu quero encerrar dizendo algo para você aqui muito importante. 2 Coríntios, capítulo número 12, verso número 15, o apóstolo Paulo vai dizer: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que eu amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Algumas traduções têm ponto final e algumas traduções têm ponto de interrogação. Independente se seja ponto final ou ponto de interrogação, Paulo está dizendo: olha, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar. Paulo era esse líder. Jesus era esse líder que frutificava, mas que literalmente estava com o seu coração muito alinhado do ponto de vista de frutificação aos olhos de Deus. Ou seja, Paulo mudava os ambientes que ele estava, Jesus mudava os ambientes que ele estava, José mudava os ambientes que ele estava. Deus nos chamou para servir com esse coração de muito boa vontade, gastar e se deixar gastar. É esse coração que Deus tem procurado, são esses líderes que Deus tem procurado. Que Deus abençoe você e continue nos assistindo nos próximos vídeos.